Voltamos com o programa Ponto a Ponto. João, você estava falando para a gente sobre a pirataria. Queria que você desenvolvesse um pouco mais esse raciocínio. Ela mais ajuda, mais atrapalha? Como é? Ela é um pouco de cada. Ela é um pouco mais prejudicial para o autor que não é intérprete, que não é artista. Esse cara, como temos vários, né, o Paulo César Pinheiro, o Aldir Blanc, que até eventualmente gravam discos e tudo, mas não são intérpretes, né? São conhecidos pelas músicas que compõem. E aí a pirataria, quando você não tem um modelo de remuneração novo para esse autor, e ele depende muito, claro, além da execução pública, né, dos valores todos de sincronização com TV e tudo, mas depende da venda de um produto físico que está um pouco esfacelado, né, nesse mercado, aí esse cara é muito prejudicado. Para o artista, às vezes, ela é até bem-vinda. Por exemplo, o termômetro com casuarina que eu tive quando eu vi um DVD nosso sendo pirateado na Uruguaiana, por mais que eu tenha ficado um pouco contrariado vendo aquilo, eu falei, bom, significa que há uma procura popular, né? Há uma procura, é quase que você fica meio perdido nessas duas sensações, né? Mas o que eu estava dizendo é que pirataria para mim tem dois tipos, que são bem distintos, têm origens distintas e têm consequências distintas. Quando tem uma subindústria que está vivendo a base dessa pirataria, né, prensando disco e vendendo em camelô, não sei o que, me incomoda muito, porque, sem entrar no mérito da vida desse cara, que também está ganhando a vida dele, mas meus direitos não estão sendo preservados. A pirataria da troca usuário para usuário, de música, ouvinte para ouvinte, eu acho muito menos ilegítima, vamos dizer assim. Eu acho pirataria de redes. Eu acho baixar música na internet, compartilhar arquivos entre pessoas, por mais que a indústria bata muito nisso, seja uma coisa, um cavalo de batalha de fato, quando era vinil, você gravava uma fita cassete e emprestava, você dava para o seu amigo. Isso é uma forma carinhosa de você compartilhar. E a gente tem que ter sempre em vista que quando você compra um CD, você compra o acesso àquilo, né? E o acesso é meio subjetivo quanto custa o acesso, né? Quando você vai ao cinema, você compra o acesso àquele, né? E aí eu acho que criou-se um mecanismo fácil, à mão, de você trocar o acesso, né, com a digitalização. Então, eu acho que a criminalização dessa troca de arquivos, eu acho que ela é muito anacrônica e ela não contribui em nada para esse debate de qual seria esse novo modelo. Também, né? Muito pouco eficaz, né? Fica tentando, um enxuga-gelo, você acaba com uma ferramenta, cria-se outra e tudo e tal. Então, teve o Napster, que foi simbólico, né? Quando o Napster deixou de ser um ambiente de troca de arquivos para fazer um acordo com as majors e tal. Mas eu acho que é pouco eficaz e é anacrônico. Você tem que achar o modelo, que é um modelo novo, que é por publicidade, que é por, enfim, é um modelo novo da internet. E a gente está nesse período de transição que a gente ainda não sabe como é que é esse modelo. Onde é que vai desaguar? Onde vai desaguar, O convidado de hoje aqui no Ponto a Ponto é o João Cavalcante, que teve grande importância na revalorização do samba carioca. E, paralelamente, a Cidade Maravilhosa viu renascer o tradicional carnaval de rua. Desde o início da década passada, o Carnaval de Rua do Rio vem vivendo anos cada vez melhores. Durante mais de 20 anos, a festa ficou resumida aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Mas a reviravolta mostrou um carnaval que respeita as tradições do Rio. Muita animação, samba e tudo de graça. Em 2013, a folia levou 5.300.000 pessoas para as ruas da Cidade Maravilhosa. Elas foram atraídas pelos mais de 600 blocos oficiais. Um dos mais tradicionais é o Cordão da Bola Preta. Com 95 anos de tradição, arrastou neste ano quase 2 milhões de foliões pelo centro da cidade. Com tanto prestígio, foi eleito o bloco mais popular do mundo. Nesse carnaval democrático, a cada ano surgem foliões que, por amor ao samba, criam novos blocos. Mas outros ritmos começaram a cair no gosto dos cariocas e turistas. Há 2 anos, o Sargento Pimenta embala o público ao som dos Beatles. Guitarra e bateria se juntam aos pandeiros e repiques. Não importa se é grande, médio ou pequeno, cada bloco tem a sua marca e conquista as pessoas com o batuque acelerado, levando o que mais importa, alegria.
Essa ascensão do carnaval de rua no Rio resume um pouco a história recente de recuperação econômica, social e política. E, claro, da cultura carioca. João, a gente viu aí um renascimento do Carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo também esse ano teve um carnaval de rua muito grande. Eu queria fazer a pergunta ao contrário. Como é que isso deixou de existir durante alguns anos? Por que o Brasil, sendo o país do carnaval e as pessoas tendo essa paixão tão grande, tão dispostas a ir para a rua, o carnaval de rua desapareceu durante um período? Olha, eu sou carioca, né, de nascimento, mas eu passei a minha juventude inteira indo para Recife nos verões e nos carnavais. E em Recife e Olinda, o carnaval de rua é uma instituição intocável. Na época do boom da música baiana, quando começou a ter uma certa invasão de música baiana em Olinda, que é um lugar que não passa trio, porque é ladeira e tudo, não sei o quê, houve uma mobilização popular para que se preservasse aquele carnaval de rua, lúdico, fantasiado, gratuito, né, que é a vocação daquele lugar. O Rio tinha essa vocação, mas o Rio passou talvez o século XX inteiro se preparando para se tornar uma cidade boutique, né, e muito voltando os olhos para fora do Rio, para o turista que vem de fora, para quem traz o dinheiro para cá, a vocação turística do Rio, que é uma beleza, uma cidade linda, incrível, tudo, mas às vezes ela é muito vil com o carioca. Ela tira o carioca um pouco do processo do debate. Então, o Rio estava com um carnaval que era exclusivo. O carnaval da Sapucaí era um carnaval exclusivo, tinha os setores populares, sim, mas os camarotes, as frisas, não sei o quê, é exclusivo. O desfile, quem não era da comunidade e confeccionava as fantasias ganhava, as fantasias são caras para você comprar um desfile. Você acaba sendo um pouco parte de uma coisa que você não é parte quando você desfila na Sapucaí. O carnaval de rua supre isso um pouco. Mas como é que ele ressurgiu? Por quê? Eu acho que tem uma série de fatores. Primeiro, tem um anseio do jovem pelo carnaval. O carnaval é uma catarse, é importante. A gente é muito reprimido o ano todo e chega no carnaval, é uma oportunidade que a gente tem. O carioca não precisa já de muito pretexto para fazer festa. A gente é muito festeiro mesmo. Tem a ver com a vocação da cidade. A cidade não comporta abadá. O Rio nunca comportou abadá, nunca comportou esse modelo. O carnaval como modelo de negócio é consequência do carnaval como modelo emocional de fantasia. Ou seja, era só colocar um triozinho ali que a coisa ia explodir mesmo. Exatamente. Faltava alguém ter essa iniciativa. E aí tem a ver com algumas iniciativas, como o concurso de marchinhas que a Fundação Progresso criou, que eu participei há alguns anos, fui jurado outros anos e tudo. O Cordão do Boitatá, foi falado do Bola Preta ali, que é um bloco que tem muitas décadas, né, do início do século passado. O Boitatá, que é um bloco de 20 e poucos anos, ele é um bloco de marchinhas, entendeu? Então a gente tem a ver com a reocupação da rua, eu acho. O carioca gosta de estar na rua, às vezes ele nem entra nos lugares, às vezes é até ruim pro músico, né? Mas tem a reocupação da rua e o carnaval como uma grande catarse desse processo de reocupação da rua pelo carioca e pelo turista muito jovem, sem muito dinheiro, sem vontade de ir para Sapucaí, que está a fim de ir para o carnaval. João, mudando um pouquinho de assunto, voltando a um ponto que nós já abordamos ainda há pouco, que é a preferência das pessoas por gêneros musicais, queria que você me ajudasse a entender e ajudasse também, provavelmente, o espectador a entender algumas coisas que chamam a atenção nessa pesquisa da Marplan de preferência. A maior parte das pessoas que ouvem músicas na rádio parece com a população em geral, ou seja, são sobretudo do sexo feminino, ou seja, acompanha as características demográficas do conjunto da população. Mas há dois gêneros musicais, o rock e jazz, blues, estão agregados nessa pesquisa, que aparecem com uma predileção marcadamente masculina. É uma diferença absurda, de 18 pontos entre o público masculino que gosta de rock em relação ao público feminino. Na coisa do jazz blues é 10 pontos, ou seja, muito mais rapazes, homens em geral, gostam de jazz blues do que as mulheres. Qual é a pista para a gente entender isso? Por exemplo, samba pagode, que a gente está conversando o tempo todo, é exatamente a mesma distribuição da população. Ou seja, a proporção de mulheres e de homens igualzinha a que se registra no conjunto da população. Mas por que essa coisa de rock
ser tão masculina, digamos assim. Essas mulheres que sobram estão no sertanejo, então onde é que elas estão? A gente precisa saber. Os gêneros que são mais bastante femininos, obviamente, tirando fora a música religiosa, onde as mulheres, pela qual as mulheres têm uma predileção grande, achei música baiana. Então ali é o grande contingente, né, a grande predominância de mulheres nesse segmento. Olha, o rock, talvez porque o ambiente seja muito testosterônico mesmo, de show de rock, né? Um show de rock não sei, talvez isso seja já consequência de uma outra geração. Hoje em dia tem muita menina nova que ouve rock, vai a show de rock. Jazz e blues, eu acho que... Acompanhando isso, a música eletrônica também é bem masculina, né? Masculina. Eu não sei te dizer porquê, eu acho que talvez o rock tenha a ver com isso, com ser muito visceral, ser uma coisa mais agressiva de postura, de atitude e tal, e o homem talvez se reconheça mais naquilo. Mas esses paradigmas estão mudando tanto também. A minha mulher, por exemplo, eu sou homem e minha discoteca quase toda é mais voltada para a música brasileira, funk internacional, bastante, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, alguma coisa de rock, sim. Minha mulher é punk, a formação dela é Ramones, enfim, Sex Pistols, e os mais recentes, Nine Inch Nails, Ministry. E a gente convive com isso em casa e tal, mas eu acho que tem a ver com se reconhecer naquilo, né? O axé é mais sensual, tem uma sensualidade mais feminina, né? No porte dos artistas no palco, e o rock é mais viril, um negócio um pouco... Aí eu acho que criam-se os estereótipos um pouco. A gente continua a conversa daqui a pouco. Agora você acompanha no intervalo as principais manchetes do Brasil e do mundo aqui no Band News TV. Até já.